Eu não gosto da Janja, eu vejo a cara da Janja. Eu já tô puto, eu já tô contra ela só de... Vamos de Janja? Vamos. Põe na tela. Deixa eu ver o que ela falou, vai. A gente já tem uma dificuldade de se colocar nos partidos políticos, e eu falo no meu também. A gente tem uma dificuldade das mulheres se colocarem nos partidos políticos, de não serem candidatos laranjas, que não serem cumprir cota, entendeu? A gente tem mulheres que a gente possa votar. Então, nós, mulheres, temos responsabilidade com o que a gente, né, deseja de ter mais mulheres no parlamento. O Brasil tem entre 18% e 19% de mulheres no parlamento. De repente, quem sai, o suplente que entra. Fica variando aí. É muito, é vergonhoso, sabe? A gente já tem uma dificuldade de... Em primeiro lugar, o seguinte. Você vê como a gente não pode ser leitor de manchete, né? Eu não gosto da Janja, eu vejo a cara da Janja. Eu já tô puto, eu já tô contra ela só de ver a cara dela. Quando eu vejo a cara dela, eu lembro dela dando a mão pro Biden junto com o Lula. Eu lembro dela falando que não vai taxar as pessoas, mas as empresas. Eu lembro dela falando que tem que comprar mesmo lençol de 200 mil reais. Ela falando que ela viajou mesmo. Eu lembro desse monte de coisa. Aí você pega o Letten. Janja afirma que PT tem candidatas laranjas para cumprir cota. Não, não foi isso que ela afirmou. Ela afirmou justamente que ela tem uma dificuldade de ter mulheres que verdadeiramente são candidatas e não são laranjas para cumprir cota. E vamos lá. Por que isso acontece? Porque no Brasil tem essa distorção. Ela fala que é um absurdo a gente ter... Ela falou 18%, né? 18% de mulheres no Congresso Nacional. Tá. Você está tomando como base o quê? É uma vergonha para quem? Analise os outros países, principalmente os países envolvidos, e veja a porcentagem de mulheres, né, nos parlamentos. A política é uma atividade naturalmente masculina. E não estou falando isso como juízo de valor. Não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, que isso tem que ser assim, que isso não tem que ser assim. Eu estou analisando que humanamente, na história da humanidade, em todos os lugares do planeta, as decisões políticas são majoritariamente tomadas por homens. Por quê? Ninguém nunca conseguiu explicar isso. Mas existem pessoas, existem carreiras que atraem mais homens e carreiras que atraem mais mulheres. Eu nunca vi uma mulher reclamando que professores primários, que pedagogos, que geralmente são mulheres. Você já viu alguém reclamando isso? E digo mais, causaria uma estranheza você ter esse tipo de cota. Vamos supor que eu tivesse uma escola infantil e eu colocasse uma cota de 30% de professores homens. Você não acha? Eu vou te falar, cara, me chama de preconceituoso. Eu não conseguiria deixar minha filha de, sei lá, 6 anos de idade na escola, sabendo que o professor dela é um homem. Não é papel do cara tá ali, velho. Nas sociedades humanas, a passagem dos valores daquela sociedade, o care, o cuidado com a criança está muito mais ligado à figura feminina. Então eu sentiria estranheza sim de ir numa escola e ter um cara, né, e um supervisor homem e um diretor homem, tudo homem numa escola infantil. Eu não ia me sentir feliz de deixar minha filha lá não, cara. Não ia me sentir feliz, tá? Então, e outra coisa que eu sempre falo também, quando você pega os países envolvidos, onde as decisões de carreiras, elas são muito menos por condição econômica e muito mais por vocação, você tem uma maior divisão sexual do trabalho. Então não adianta forçar, cara. Não vamos forçar uma cota de 30% de mulheres. Tá, força aí. Você tem 30% de mulheres no parlamento? Não, porque nem mulher vota em mulher, cara. Entendeu? Ah, então tem que deixar a política só para os homens? Não, tem que deixar só para quem quer. É assim que funciona, né? Vamos lá? Põe na tela. Brasil cai para a 69ª posição em ranking da indústria. É o segundo pior ano seguido. O setor não conseguiu recuperar perdas vistas no trimestre anterior e recuou 0,1% na comparação anual. Novamente, ó. Existe uma questão estatística, tem um livro que chama assim, Como Mentir Usando Estatística, né? É muito importante que você lê esse livro para você entender como você tem sempre que tomar cuidado com a relação dos números que você está vendo, né? Assim como a música, uma nota sozinha ela não diz nada, uma nota ela só te diz algo relativo a outra nota, né? Então você pega pam, 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 a nota aqui tem uma crescente. A última nota só lhe parece aguda porque eu comecei de uma nota mais grave. E o contrário também, se você pam, 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 a nota mais grave lhe parece mais grave porque eu comecei de uma nota mais aguda.
Quando você vai analisar um gráfico, principalmente gráfico de crescimento ou decrescimento em relação a um período anterior, você tem que entender o contexto onde ele está inserido. E aí eu vou te dizer por que o contexto do Brasil é muito, 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 muito grave. Vamos lá. Vamos supor que você... isso aconteceu, por exemplo, com a indústria de remédio quando descobriram o Viagra. Nos anos 90, quando descobriram o Viagra, que foi um efeito colateral de um outro remédio para coração, você teve um ultra master blaster faturamento da Pfizer que patenteou aquilo. Aí você tem um boom gigantesco. Bum, 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 os caras ficaram trilhardários e todo mundo daquela área específica ganhou muito dinheiro. Então os hospitais ganharam muito dinheiro, os médicos ganharam muito dinheiro, os vendedores de remédio ganharam muito dinheiro, os laboratórios anexados à Pfizer ganharam muito dinheiro, a Pfizer ganhou muito dinheiro. Sei lá, você põe aí um boom de, 8 meses os caras bombando, tô chutando aqui. Aí vamos supor que no mês 9 dá um decréscimo. É um problema? Não é um problema. Porque é óbvio que se você vem de um crescimento, de uma coisa nova que você descobriu, uma hora isso para e você decresce. Ok. Então por que eu estou dizendo isso? Se você tem uma indústria que vem numa crescente e de repente ela estagna ou dá um decrescimento, isso não necessariamente é uma notícia ruim. O problema é que o Brasil está vindo de uma decrescência na indústria e conseguiu decrescer ainda mais. Entendeu? Então é como se eu falasse o seguinte, vamos lá. Eu estou aqui ganhando 100 mil reais por mês. Aí, no mês seguinte, eu ganhei 20 mil reais. Então eu baixei muito meu faturamento. No outro mês, eu volto a ganhar, 80 mil reais. Se você pegar a análise do 20 para 80, você fala, cresceu pra caramba, mas pera lá. Eu vim de 100, então de 100 para 20 eu decresci muito e de 20 para 80 eu sei que parece que eu cresci muito, mas não é nada comparado ao que eu decresci. O problema é que, como eu falei, o Brasil já vem de um decréscimo na indústria, então mais um decréscimo é ainda pior. Então quando você vê isso daqui, você fala assim, o setor recuou 0,1%. Você fala, 0,1%. Não, cara, escuta. Ele recuou 0,1%. Num cenário onde ele já estava recuado e agora vem a pior parte de todos, que é o que eu vou te dizer. Num ambiente onde nós deveríamos estar crescendo. Se você tivesse crescido 0,1 já seria ruim, porque seria um crescimento pequeno. Só que você não só não cresceu pequeno, você não só não estagnou, como você decresceu, cara. Você entendeu? Então é um negócio muito tenebroso. Você tem a passagem do tempo, você tem mais tecnologia, você tem mais qualificação, você tem mais pessoas, você tem até mais capital e você decresce. E aí, outra coisa que eu vou te dizer. Quando você for comparar os índices de indústria brasileiros com os índices internacionais, você tem que tomar cuidado. Porque é óbvio que uma economia industrializada, por exemplo, a economia alemã, a economia americana, o crescimento da indústria é algo muito difícil. Por quê? Porque eles já são industrializados. Eles já cresceram o que eles tinham para crescer. O crescimento deles agora vai ser tímido. Quem deveria estar crescendo são os países que justamente não têm indústria. Então, se você não tem indústria, que é o caso do Brasil, é hora de você crescer pra caramba, velho. É hora da sua indústria crescer em termos percentuais absurdamente. Entendeu? Porque se eu tenho ali uma... vamos lá. Outra analogia. Se você tem um carro que ele faz, de 0 a 100 em 10 segundos, para ele fazer em 9 é fácil. Para ele fazer em 8,5 é relativamente fácil. Agora, se ele já está em 8,5, para ele fazer 8 já fica bem mais difícil. Se você tem um carro que faz de 0 a 100 em 6 segundos, para ele fazer 5, irmão, você está falando de uma transformação inacreditavelmente grande. Se tem um carro que faz de 0 a 100 em 3 segundos, meu, teu carro é puta que pariu, quase um Fórmula 1. Para ele fazer em 2,9 é muito difícil. E o que eu tô te dizendo é, a gente tem um carro no Brasil que faz 0 a 100 em 20 segundos. Então a gente precisa dar uma puta crescimento e a gente decresce. Você entendeu? Nós estamos num cenário muito ruim. Muito ruim. E neste cenário, o que o Brasil está discutindo? Fim da escala 100 por 1. É assim, cara, é um contrassenso. Eu vi um Reels de um cara, ele tá nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, cara, é engraçado ver que tem pessoas que estão vendo que o poder de compra tá uma merda, os ganhos estão uma merda, os impostos estão gigantescos e a solução que ele encontra para melhorar a situação do país é ele ousar pensar em trabalhar menos. Não, cara, ninguém tá falando que você não trabalha, ninguém tá falando que você é vagabundo.
Só que o que você precisa fazer é melhorar as suas condições de trabalho para que você produza mais no tempo que você está trabalhando. Você não está em condições de falar que você vai trabalhar menos. Olha aí, velho. Olha aí.